Olá, estamos mais uma vez aqui na Casa Vermelha, dessa vez com o privilégio de bater um papo com a professora Nádia Pinho. A Nádia é militante dos direitos das pessoas com deficiência já há bastante tempo, foi integrante de vários movimentos que aqui em Fortaleza lutam pelos direitos das pessoas com deficiência e teve uma experiência muito interessante como coordenadora de políticas públicas para pessoas com deficiência na gestão da prefeita Luiziane Lins. E por que a gente está batendo esse papo com a Nádia hoje? No próximo dia 3 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data instituída pela ONU no sentido de suscitar reflexões, debates, mobilizações em torno da acessibilidade, em torno da promoção dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência. E nosso mandato pensou em aproveitar a oportunidade e a disponibilidade da professora Nádia, que desde já eu agradeço, para a gente bater um papo hoje sobre esse tema. Como é que está a vida das pessoas com deficiência na nossa sociedade, como vão as políticas públicas em relação a isso. E eu queria começar, Nádia, lembrando que em 2015 o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei foi sancionada há pouco mais de um ano atrás, mas a sensação que a gente tem, falo por mim, como um militante também, um parlamentar que sempre acompanhou as lutas e os movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência, a sensação que a gente tem é de ainda uma lentidão muito grande entre aquelas conquistas que nós conseguimos colocar no plano da lei e a concretude dos desafios do dia a dia. Então eu pergunto para você como é que é ser uma pessoa com deficiência nessa sociedade, com esses limites, com essa cultura. O que é que você poderia falar para a gente sobre a tua experiência em relação a isso? Ser uma pessoa com deficiência não é fácil, né? É assim, a minha experiência não é tão doída quanto a da maioria dos cearenses brasileiros que têm alguma deficiência. Na verdade, as grandes barreiras que a gente enfrenta no dia a dia e que tem que vencer, a maioria delas está muito fortemente embasada na questão do preconceito. Ainda é muito difícil quebrar preconceito, de forma a ter os direitos e os deveres respeitados como todo cidadão. A gente enfrenta isso nacionalmente, né? E ainda que na luta já há mais de 30 anos, muita coisa avançou, muita coisa mudou. A legislação, o estatuto que foi aprovado, ele vem sendo discutido há muitos anos, há mais de 10 anos, com os parlamentares, com o movimento social das pessoas com deficiência. Tem avanços e tem retrocessos, é preciso que a gente diga, né? Mas é uma grande conquista. Agora, a legislação do Brasil é muito rica, desde a Constituição, na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Mas a gente não tem esses direitos respeitados efetivamente nos estados e nos municípios. Então, assim, a nível municipal, ainda há muito a ser feito, né? E a gente continua aí atento para ver no que é que pode contribuir para que as pessoas possam circular e viver mais felizes e com mais justiça. Você falou aí que o Estatuto trouxe muitos avanços, mas também trouxe retrocessos. Você podia pensar aí alguns avanços que você considera mais significativo e algum retrocesso que você acha que deveria ser objeto de reflexão do legislativo? Para ser muito sincero, eu não tenho isso muito selecionado. Eu fiz uma leitura geral, mas assim, eu preferia ficar mais no nosso plano, o plano municipal, que é onde eu tenho a experiência maior e de onde a gente tem muitas conquistas na gestão da Luiziane, que infelizmente não foram ou não estão sendo, como é que eu digo, não tem dado sequência, quer dizer, a coordenadoria de pessoas com deficiência, por exemplo, ela precisaria estar mais fortalecida, né? Nós construímos e aprovamos na Câmara uma política municipal de atenção à pessoa com deficiência que precisa ser transversalizada, né, nas secretarias, para que
as políticas específicas de cada secretaria, saúde, educação, trabalho, para que elas possam contemplar as pessoas com deficiência dentro das especificidades de cada uma. E a gente não tem conseguido nenhum resultado nesse sentido. A gente aprovou a lei, mas a regulamentação ou a efetivação dessa política, a gente não tem conseguido vencer. Bom, a Nádia está se referindo à PADEF, não é isso? PADEF. Que é a Política de Atenção Política Municipal Municipal de Atenção às Pessoas com Deficiência. As pessoas com deficiência. É uma lei municipal que foi enviada à Câmara pela prefeita Luiziane Lins, cuja elaboração foi coordenada, acho que por você à época, Sim. como coordenadora de políticas públicas, que teve a participação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa lei foi aprovada e na semana passada, por coincidência, eu conversava aqui com o Luiz Bernardo, que foi o coordenador de políticas para a integração racial. E nós falávamos sobre o enfraquecimento institucional dessas coordenadorias na atual administração. A coordenadoria dos direitos da mulher, a coordenadoria dos direitos das pessoas com deficiência, a coordenadoria de promoção da igualdade racial. Eram coordenadorias que tinham o status de secretariado, ou seja, eram cargos de primeiro escalão e que, portanto, tinham acesso direto a despachar com o prefeito, com a prefeita, etc. E logo no início da atual administração houve uma reforma, uma dessas coordenadorias foi incluída na estrutura da Secretaria de Direitos Humanos, e isso tirou muito do poder institucional necessário para essa articulação transversal que você falava, porque não se trata dessas coordenadorias executarem elas a política de educação, mas elas têm que ter força para fazer com que a Secretaria de Educação compreenda que ações são fundamentais para esse público, não é isso? Exatamente. Na verdade, a Secretaria Fala um pouquinho de... dessa tua experiência lá, o desafio de você ocupar essa função que exige a colaboração de outras secretarias, né, que exige um compromisso transversal de quem é secretário de saúde, secretário de educação e de cultura, e ao mesmo tempo não executa as ações, né? Como é um lugar desafiador. Com certeza. Assim. A gente teve também muita dificuldade, mesmo com o apoio da Luiziane, mesmo com toda a força que você, enquanto líder de governo na Câmara, nos deu, a gente tinha que ter essa conversa com os secretários para que eu costumo dizer que a gente precisa conquistar as pessoas, porque a lei é clara, né? Todos são letrados, como dizia minha mãe, todos sabem ler, mas na hora de fazer o que está escrito ninguém faz. Ou não entende ou não quer ver. E a gente precisa conquistar cada um que a gente conversa. É a cada um que a gente tem que contar a dificuldade que a gente encontra, que tem que contar. A gente passa a ser um repetidor de histórias. Para cada situação a gente tem uma história nova e diferente que faz com que aquela pessoa que nunca se deteve, nunca voltou-se para olhar a questão da pessoa com deficiência, comece a ver que tem alguma coisa que pode ser feita naquela área. Então, assim foi nas conversas e nas articulações com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, né? CI, Assistência social. Assistência Social, Secretaria de Infraestrutura, né? a SEMAN. Quer dizer, são muitas as políticas para a gente... Eu não poderia executar nunca o que tem no plano de governo. Então são os secretários que vão executar mesmo. Só que eles precisam entender que para fazer um prédio público, de uso público, que vai atender ao público, ele tem que vir desde a porta da rua, passar pela recepção, pelo guichê de informação, pelo banheiro, o acesso à cozinha. Porque em qualquer desses espaços que você entra, pode ter uma pessoa com deficiência, ou usando, ou trabalhando. Ou como cidadão que vai em busca de um serviço, ou prestando serviço, como é o meu caso, na Secretaria de Educação. Sou professora, não estou em sala de aula, mas estou na assessoria de informática educativa, atendendo a professores, formando professores nessa área.
Então, e a gente vê, quer dizer, vivencia, não é de hoje, já de muito tempo, que os espaços não permitem. Os espaços públicos, físicos, não permitem a entrada e a permanência de uma pessoa com deficiência. A própria estrutura do espaço, ela exclui por si só. Né? Por si só. E o preconceito de quem lá está, ainda mais. Porque assim, se é difícil para quem está numa cadeira de roda, para quem é surdo é impossível. Para quem é cego, nem tanto a gente fala, não, mas nem tanto. Porque ele fala, ele fala. Mas ele vive por obra e graça do Divino Espírito Santo. Porque nossa sociedade não está preparada. Então a gente tem relatos de pessoas cegas que estão na calçada esperando alguém que vai passar e vai pegar de carro, e as pessoas vêm, pegam no braço e puxam e atravessam a rua, sem nem perguntar se ele quer atravessar a rua. Então, assim, é essa a realidade que a gente vive. A gente teria que incidir muito sobre a educação também, né? Com certeza. Porque o preconceito, ele se autorreproduz. Se não há uma ação do poder público, né, já há mobilização da sociedade, de alguns movimentos, de ONGs, de figuras públicas, mas se não há uma diretriz, né, no sentido de evidenciar o preconceito e a discriminação. Vou te dar um exemplo recente meu, que já milito nessa área há algum tempo, você também já me conhece. Eu, há algumas semanas atrás, bati um papo com o pessoal do Movimento Surdo. Qual era a reivindicação? E com um grupo que estuda acessibilidade cultural, um grupo de professores, de pesquisadores, muito interessantes aqui na Universidade Estadual. Qual era a reivindicação naquela conversa? Os surdos estavam dizendo, olha, com a ampliação das salas de cinema e o público de cinemas, etc., o predomínio de filmes dublados é muito grande na sala. Então, às vezes, você vai num complexo, tem o mesmo filme em 3 salas, em todas as salas você tem um filme dublado. Então, para nós que somos surdos, não temos a opção da legenda. Então, eles discutiam comigo sobre possibilidades, por exemplo, de cota mínima de filmes legendados nas salas de cinema, com horários mínimos para assegurar esse acesso. Ou seja, só entra em contato com essa necessidade quem vivencia a relação com a pessoa surda. Se não há essa integração, se não há essa sensibilidade, é impossível detectar essas necessidades, né? Tem uma invisibilidade muito grande ainda, né, Nádia? Com certeza. E aí, assim, o que a gente precisa mesmo. E talvez fosse muito interessante se pensar numa campanha para mostrar, para dizer que as pessoas existem e que elas precisam de respeito e que elas têm sentimentos universais e que os desejos e são os mesmos de todo ser humano, né? De todo ser humano. A gente só faz diferente, cada um ao seu modo. Mas quem anda também faz diferente. Não se acha, mas é. Quando você não vai, né? Mas quem vai para um shopping só para olhar a roupa que o outro tá, o sapato que o outro tá fazendo o quê? Tá vendo a diferença. Que no caso da gente, ninguém olha. Ou até olha, mas de outra forma. E não percebe o quanto indelicado é, ou o quanto está travando a possibilidade daquela pessoa estar incluída na sociedade, né? Agora deixa eu pegar aqui um exemplo de uma ação de política pública para a gente avaliar que ação é efetiva mesmo na promoção dos direitos. Por exemplo, recentemente foi objeto de algumas matérias na mídia a Praia Acessível, né? Uma iniciativa que a gente, inclusive, deve reconhecer os méritos dessa iniciativa, né, de proporcionar o acesso à praia a pessoas com deficiência. A gente conversava um pouco antes da gravação sobre os limites, né, os méritos e os limites desse tipo de ação, que envolve uma percepção da necessidade, uma mobilização de estruturas para promover direito de acesso ao usufruto daquele espaço, que as pessoas talvez não se lembrem que para uma pessoa com deficiência é muito difícil ir para a praia, que é um prazer assim, usual para a maioria das pessoas. Mas assim, qual é o teu olhar sobre uma ação como essa? Assim, quais são os limites dela, quais são os méritos? Como eu estava te dizendo, ela se propõe a ser inclusiva, ou se intitula inclusiva. É um projeto
bom, bem pensado nesse sentido, de criar oportunidade de pessoas que nunca chegaram até o mar poderem tomar banho de mar. Mas isso acontece num espaço, numa praia, onde não há nada no entorno. Não tem uma barraca, não tem um restaurante, não tem, foi feito um banheiro. Em parceria com o novo hotel, foi feito um banheiro, né? Disponibiliza um banheiro. Mas vamos que vai. O Sara, eu estive lá para ver, diz que o Sara e outras instituições levam os seus pacientes. Um banheiro para 20 pessoas, quer dizer, é uma coisa que não é inviável. Você se trocar, né? Então assim, não é para mim não resolve. Talvez realize sonhos, seja uma ação que possibilite a realização dos sonhos, de desejos. Mas para funcionar enquanto política pública, ela não vai além daquele espaço. Bom, as praias de Fortaleza, quando a gente começou a pensar em projeto de praia acessível e foi ver as praias onde existiam esses projetos, a primeira coisa que eu levantei foi: a nossa praia não permite, o nosso mar não permite isso. Porque as nossas praias são abertas, principalmente a praia que é mais frequentada, que é a Praia do Futuro. É mar aberto. Mas assim, o fato de eu querer ir para a praia, quer dizer, eu quero ir para a praia, eu vou para a praia. Eu fico na barraca com minha família, meus amigos, mas eu não posso passar dali. Aí entraria também o papel do município, né, do gestor, da gestão, de criar condições junto com os barraqueiros, para que as pessoas que frequentam as barracas, se podem, se querem ir até o mar, cheguem até o mar. Mas o que a gente não tem de sobra, no caso, que é a estrutura que está na praia de Iracema, a gente não tem nas outras praias. E não é nada de exorbitante. Quer dizer, a estrutura da praia de Iracema, sim, tem tendas, tem cadeiras anfíbias, tem salva-vidas, tem uma equipe de profissionais de saúde, né, de educação física e tal, de apoio, mas ali eles estão dando banho de mar. Pontualmente para aquele grupo, para aquelas grupo, pessoas que foram naquele dia, né? Que foram com aquele destino. Mas outras pessoas querem só chegar na areia. E aí, o suficiente, a esteira que é utilizada lá na Praia de Iracema, seria suficiente nas barracas da Praia do Futuro, se assim as pessoas interesse tivessem, né? Mas, assim, ainda é muito difícil. E aí, vai mexer com a estrutura de banheiro. É preciso ter banheiro acessível. Na verdade, quando a gente fala muito, como eu sou deficiente física, motora, e ando numa cadeira de rodas, eu penso muito na questão do espaço físico. Mas existe toda uma acessibilidade que as pessoas não falam. Para as pessoas surdas, por exemplo, não há ninguém para atender um surdo que fale Libras. Né? Os cegos, em alguns restaurantes você já consegue ter um cardápio em braille, mas isso é uma coisa muito rara. É uma exceção, né? É uma exceção. Quando, na verdade, a gente precisava ter isso efetivado em todos os restaurantes. Fortaleza é uma cidade turística. E cada dia se torna mais visitada e as pessoas saem daqui, umas adorando, outras dizendo: mas a gente não viu nada em Fortaleza. Porque a gente não teve acesso, a gente não pôde entrar, a gente não pôde se comunicar. Então tem toda uma parte invisível que não está na acessibilidade física, mas na forma de tratar, na forma de receber. Falando nesse aspecto do turismo, do lazer, vou puxar aqui para a cultura, porque essa semana nós aproveitamos a efeméride do dia 3 de dezembro para protocolar na Câmara um projeto de lei que regulamenta o direito à meia cultural para as pessoas com deficiência, já cadastradas com a gratuidade no transporte coletivo. Você lembra dessa luta que nós travamos juntos lá atrás, né, pela gratuidade no transporte coletivo para pessoas com deficiência de baixa renda, que é o que existe hoje em Fortaleza. Milhares de pessoas são beneficiadas e a gente está apresentando essa semana esse projeto de lei que, é claro, ele não resolve o problema da acessibilidade, ele apenas
Mas ele dá mitiga a oportunidade. barreira econômica, né? Ele torna mais acessível do ponto de vista econômico e não deixa de representar um estímulo a cidadãos e cidadãs que recebem todo dia a mensagem da sociedade: não, fique em casa que você não pode nem ir para a praia, nem ir para o show, nem ir para o shopping, nem fazer nada disso. A vida é estruturada para dizer isso para essas pessoas. Então, a lei também tem um aspecto mobilizador, né? É como se ela representasse também um estímulo para que as pessoas considerassem essa possibilidade. Mas a acessibilidade no campo da cultura, ela esbarra nas barreiras físicas, que você já conhece bem, mas também a gente ainda está engatinhando muito no que diz respeito às diversas linguagens. Esse ano eu fui pela primeira vez a uma peça teatral acessível. Ela tinha intérprete de Libras e tinha audiodescrição, né? Lá aqui no Dragão do Mar, uma produção de um grupo de produtores que tem muito forte esse compromisso com a acessibilidade cultural. Recentemente também o Ministério da Cultura publicou uma cartilha para produções de cinema, produções de audiovisual, de que maneira essas produções podem ser acessíveis, um manual em relação a isso. Mas nesse campo, se nos outras áreas, que são direitos assim incontestáveis, né, educação, saúde, E são visíveis, né? nesse campo da cultura, a gente ainda também está engatinhando muito. Você costuma usufruir desses espaços em Fortaleza? Como é que é a tua vivência cultural nos equipamentos da saio cidade? muito, eu vou, assim, a teatro menos. Mas hoje eu acho que assim, como tem muita coisa em shopping, né? O São Luís está no centro, é acessível. Os cinemas geralmente são acessíveis. Alguns têm um acesso, o lugar reservado para as pessoas com deficiência locomotora em cadeira de rodas não é o ideal. E em algumas salas, eu, inclusive, conversei com os proprietários que não aceitou a sugestão, então a gente tem que ficar assim, o pescoço não dobra mais. Mas, assim, a maioria tem acesso satisfatório na questão, no acesso físico, né? Mas a gente não vê muitas pessoas com deficiência nos locais. Casa de show. Talvez a dificuldade maior seja até chegar lá. Até chegar lá. Porque em shopping o acesso é tranquilo. E também as barreiras econômicas, né? Que podem pesar. Com certeza. Ok. Bom, Nádia, a gente está encerrando aqui o nosso papo. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade de vir à Casa Vermelha e discutirmos essas questões relacionadas às políticas públicas. E quero te propor, assim, você, durante o tempo que esteve na Coordenadoria de Políticas Públicas, antes no Movimento Vida, se não me falha a memória, né? Sim. Você se transformou num ícone de luta das pessoas com deficiência, né? Então, assim, a sua atitude, a sua liderança naquele momento, o que você conseguiu, com todas as dificuldades, mobilizar, sensibilizar, seduzir, como você explicava, significou muito para muitas pessoas que interagiram com essa luta e eu fui uma delas. A gente está vivendo um momento no Brasil de muitos retrocessos em políticas sociais. Tem aí no Congresso Nacional discutindo essa PEC, que cria um teto para as despesas públicas. Tudo isso são desafios muito fortes para políticas que têm como alvo segmentos da população historicamente alvo de discriminação, de preconceito e de exclusão, e a perspectiva de redução do papel do Estado, né, de diminuição dessas políticas sociais, é um desafio ainda maior. O que é que você poderia falar para todas as pessoas que, como você, se movem por desejo de justiça, participam de movimentos, têm filhos com deficiência, ou têm pessoas na família com deficiência, ou são elas mesmas pessoas com deficiência? O que é que você podia falar com essa passagem aí do dia 3 de dezembro? Na verdade, essa questão da PEC é uma coisa muito séria. Essa redução de recursos vai pegar justamente quem menos pode, quem menos tem. E a gente vai sair muito, quer dizer, as pessoas com deficiência vão ficar ainda mais carentes de políticas e de recursos, porque não se faz nada sem dinheiro, né? Não adianta só a boa vontade. A gente tem aí um plano, o Viver Sem Limite, que veio já foi aprovado no governo Dilma, né? E que vai ficar muito apenado com essa redução de recursos. Então, assim, eu acho que as pessoas, hoje quase todo mundo está na rede social,
tem várias discussões, tem muitos abaixo-assinados. Eu acho que o que a gente precisa fazer é fortalecer essas discussões através da rede, já que é tão difícil cada dia mais. A mobilização, as pessoas parecem que estão numa apatia que ninguém consegue tirar do canto, né? Inclusive o nosso Conselho Municipal, que é outra coisa que foi conquista nossa da coordenadoria, né? E hoje posso te dar um depoimento pessoal. Ao longo desse mandato, está terminando agora, eu não fui procurado nenhuma vez pelo Conselho Municipal. Praticamente não. Bom, existe, entre aspas, a secretaria, a coordenadoria, e nome, o conselho também. Mas a gente não tem mesmo. A gente não consegue mobilizar as pessoas. Eu acho que desacreditaram, mas não sei qual é o motivo dessa apatia, mas a verdade é que a gente não pode se calar. Porque se a gente não engrossar esse couro, a gente vai sucumbir de vez. E ninguém vai pensar, cada um vai querer o seu quinhão. E as pessoas com deficiência, se não se mobilizarem cada vez mais, a gente vai ter menos recursos e menos direitos garantidos. Então, é um apelo mesmo. Vejam, porque tem discussões sérias, né? Não é em tudo que a gente tem que acreditar, não é em uma fofoquinha. Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Não, existe um abaixo-assinado, está se mobilizando, vem todo um texto razoável, analisando a questão que vai e o que não vai ser contemplado com a PEC, a gente precisa assinar esses documentos para garantir os direitos que a gente já tem adquiridos. É isso aí, viver sem limites exige lutar, sem limites também, não é isso? Isso sem cansado. É uma luta. Inclusive enfrentando às vezes limites que são muito difíceis para as pessoas, né? Limites que você e tantos outros têm enfrentado aqui em Fortaleza, Brasil e mundo afora. Nádia, muito obrigado aí por esse papo, pela visita. Até a próxima edição aqui do Bate-Papo. Um grande abraço, obrigado para vocês que nos acompanharam.